E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta sexta-feira para a gente seguir aquela conversa, aquele bate-papo nosso de todos os dias, tá? Vamos falar do Santos e esse é o momento também de a gente falar da seleção brasileira, porque o Brasil estreia amanhã contra Marrocos, 7 horas da noite, certo? Mas vamos falar do Santos. Tem assunto, senhor Mani? Tem assunto. Tem um negócio que me intrigou bastante. Tem um rapaz que eu sigo no X, ele chama Vander Gonçalves. Ele mora pertinho da Vila Belmiro. Gosto dos posts dele, tá? Aparece pra mim, eu comecei a seguir, eu sei que ele me segue também. E outro dia ele postou um texto. Vocês estão vendo aí, ó. Mais uma noite de Vila Belmiro iluminada com os jogos festivos dos amiguinhos da Belmirolândia. Tem sido assim diariamente. Veremos o estado do gramado amanhã, no nosso jogo contra o Jaraquara pelo Paulista Sub-20. Tá? Então ele postou isso aí, botou inclusive na foto da casa dele, não sei se dá para vocês precisar. Lá no fundo é que tem uma luz ali que está atrapalhando, lá no fundo tem a Vila Belmiro. Se vocês entrarem no X dele, vocês vão ver onde é que ele mora. Às vezes ele posta lá um copinho de cerveja, tal, a vila de fundo. E eu me lembro muito de um filme chamado Febre de Bola, escrito pelo Nick Hornby, o cara que fez o roteiro também de um filme chamado Alta Fidelidade. Esse livro dele é muito legal. É a história dele, esse Febre de Bola, como torcedor do Arsenal. O capítulo, são vários capítulos. O livro inteirinho só fala do Arsenal. Só tem um capítulo que não é dedicado ao Arsenal. Sabe para quem que ele dedica? Para esse senhor aqui, ó. Falando do Pelé na Copa de 1970. É o único, o resto é só Arsenal, Arsenal, Arsenal. Como é que é torcer pro Arsenal? O sofrimento, o estádio, a mudança pro Anfield, né? Que é o novo estádio do Arsenal, saindo do estádio velho, etc. Ele conta tudo, e ele morava ali pertinho do estádio. E esse lugar que o rapaz lá, o Vander, mora, é um lugar que eu sempre penso, quando eu li esse livro, eu imaginava isso, entendeu? Falei, você quer saber de uma coisa? Quando eu ficar velho, eu acho que eu vou comprar uma casinha de perto da Vila Belmiro, porque eu quero abrir a janela do meu quarto, quero abrir a porta da minha casa e quero ver a Vila Belmiro. Eu pensava nisso. E o Vander tem esse privilégio. Lá do prédio onde ele mora, a gente vê aqui, ele vê a Vila Belmiro. Bom, vou voltar então ao assunto desse vídeo. Eu me informei, e ele tem disso, e ele mesmo falou, e eu confirmei isso aí, ó, mais uma noite de Vila Belmiro iluminado com jogos festivos dos amiguinhos da Belmirolândia. Então, a Placar, onde eu trabalho também, vocês sabem, eu faço um programa lá de segunda a sexta, nesse momento está começando 12h10 por causa da Copa do Mundo, hein? Normalmente começa às 11h, mas agora está começando 12h10 e vai até 1h10. Tá? De segunda a sexta no YouTube, tá? Põe Placar lá que vocês acham. Ótimo programa. Assistam. Eu tô lá, né? Eu tô brincando. O Placar tem um camarote lá no Morumbi. E às vezes a gente faz eventos lá. E a nossa festinha de fim do ano sempre é lá no Placar. Sempre é lá no Morumbi. E nas duas últimas vezes que a nossa festinha foi lá, foi numa quinta ou sexta-feira à noite, acho que quinta-feira à noite. Tava tendo jogo lá no Morumbi. Casar de solteiro, festa de escritório, de empresa, então os caras alugam, precisa fazer dinheiro. Agora, o estado do gramado do Morumbi é um, o estado do gramado da Vila Belmiro é outro. A gente tem visto pela televisão, inclusive o meu amigo Felipe Camargo, De Olho no Peixe, ele postou já vídeos no X dele também lá no canal, mostrando o estado. O gramado da Vila Belmiro está em pandarecos. Está horrível. Quer dizer, além de ter alguns bagres jogando lá, tô brincando, eu não gosto de referir jogador de futebol assim. Eu ia falar assim, além de ter uns bagres que estragam o gramado, aparecem esses pançudos de fim de noite, de fim de expediente, para estragar mais ainda a Vila Belmiro. Só uma brincadeirinha, tá? Mas esse negócio aí dos pançudos é verdade, porque esses caras vão lá, excesso de jogo, estraga o gramado. Aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para uma pessoa com quem eu sempre converso lá no Santos e perguntei, e aí, como é que tá a situação? Aí a pessoa respondeu para mim, Sormani, a reforma do gramado vai começar semana que vem. Hoje é sexta, pode ser que a partir de segunda-feira tudo para. Vai ser reformado. Mas e aí, vai ser alugado ainda? Vamos continuar a alugar?
Porque é importante, como eu contei para vocês, o São Paulo faz isso, é mais uma fonte de renda. O Santos também precisa disso. Mas o Santos precisa zelar pelo seu gramado. Agora, aluga por quanto? Vale a pena? Esse dinheiro faz diferença? Porque você vai reformar um gramado, você vai gastar um X. Será que tudo isso você não acaba perdendo em relação ao que você alugou? Porque o Santos é um time, é uma instituição que tem que contar ali centavo por centavo. Não é que nem o Palmeiras e o Flamengo, que se perde um dinheirinho aqui, outro ali, perder a maneira de falar, né? Não tem problema, porque o faturamento deles é grandioso. O Flamengo passou de 2 bilhões, o Santos não chegou a 700. Entendeu? O Flamengo faturou 3 vezes mais que o Santos. Então, quer dizer, o Santos, se ele perde uns 10 centavos, 25 centavos, já vai fazer diferença. Vale a pena alugar? É refletor aceso. Vocês viram na foto aí do Wander. É refletor aceso. É gramado estragado. É água que se usa, porque provavelmente os caras devem usar um vestiário lá, sei lá, imagino. É funcionário que você tem que deixar lá dentro, trabalhando, porque vai abrir o estádio, etc e tal. Vale a pena. Sem contar no gramado. Quem arrumou esse gramado? O gramado da Vila Belmiro era um pasto. Era um lodo. Era um pântano. Era um horror. Quem arrumou isso foi o Samir Abdul-Haq, que foi presidente do Santos, ele que começa a construção do CT. Ele reforma o gramado da Vila Belmiro e começa a construção do CT Rei Pelé. Foi nessa época, meados de 1990. E eu me lembro que quando o Santos inaugurou, estreou, né, seu novo gramado, nossa, parecia gramado de campo europeu, que naquela época era tudo ruim. Tudo ruim. E o Samir foi lá, pegou, numa das vendas que o Santos fez aí, de algum jogador, foi lá e reformou o gramado. Aí o Wagner, que foi um jogador, bom jogador, filho do Zé Rubens, que era do Noroeste. Do meu Noroeste, do meu Noroeste, cansei de ver. Lorico, Zé Mário e Zé Rubens. Lorico, que jogou no Vasco, chegou a jogar na seleção brasileira, na Portuguesa, foi pro Noroeste, no Noroeste ele vai pro Botafogo e forma o meio campo com Lorico, Zé Mário e Sócrates. Mas antes era Lorico, Zé Mário e Zé Rubens, quando os dois jogavam no Noroeste. Aí o Botafogo foi lá e comprou os dois. Né? O Botafogo tem mais dinheiro que o Noroeste, Ribeirão Preto é uma cidade mais rica que Bauru. Bom, então uma vez, nesse jogo de estreia, eu não lembro contra quem foi, o Wagner deu um carrinho e levantou um tufo de grama assim de uns 4 metros. A torcida vaiou ele. Porque o gramado passou a ser um objeto assim, de sedução, era um xodó, entendeu? Do Santista. Era um orgulho olhar para aquele gramado, parecia um gramado de campo europeu. Porque os gramados aqui no Brasil naquela época, repito, torno a dizer, eram horrorosos. Então tudo isso começa com o Samir Abdul-Haq, já falecido, ele era advogado do Pelé. Ele era advogado do Pelé. Isso começa tudo com ele, a reforma e tal, depois vai passando. Nessa administração do Marcelo Teixeira está um horror. Lógico, não chega nem perto daquele pântano que era antigamente. Inclusive, na primeira gestão do Marcelo Teixeira. Inclusive, na primeira gestão dele. Era um pântano, aquilo era horrível. Então, eu fico preocupado com isso. Porque você tem Neymar, você tem Gabriel, você tem Roleiser, você tem Barreal. Você tem vários jogadores com talento, com qualidade, e que querem hoje em dia, e que foram forjados no futebol, onde o gramado não é mais aquele pântano, é outra coisa. E se começar a destruir, esses caras dizem, escuta, e aí? Não pode. Então, o gramado é também um patrimônio do time de futebol. O gramado é um elemento importante dentro do desempenho de uma equipe. Não pode estar do jeito que está, gente. Não pode estar do jeito que está. E não pode, por conta disso, aliás, deve estar por conta disso também, ou seja, desses aluguéis para esses pançudos jogarem no final do expediente, do jeito que está. Ué, bota os caras para jogar no CT. Quer alugar? Aluga o CT, gramado de plástico. Lá no CT, onde joga a base, tem iluminação, tem tudo. Aluga o CT, não precisa alugar a Vila Belmiro. Não, a Vila Belmiro tem que ser sagrada. O gramado não pode ser estragado. Entendeu? Mas enfim, gente, estou falando tudo isso por conta desse post que eu vi no X do Wagner Gonçalves. Deixa eu ver o nome dele. Wander Gonçalves. Direitinho, tá? Um abração para ele.
e por essa informação que eu peguei agora há pouco com uma pessoa lá dentro do Santos. Semana que vem eles começam a mexer no gramado. Tá bom? É isso.